E aí galera, paz para quem é de paz, sucesso para quem é do sucesso. É um prazer enorme conhecer você que me deu permissão de entrar na sua intimidade, no seu casamento. Teve pessoas aí que me contaram segredos que, segundo eles, não havia contado para ninguém. Então eu me sinto lisonjeado, tá, por estar podendo participar desse momento tão importante na vida e no relacionamento de vocês. Eu estou muito feliz que eu estou recebendo muito feedback positivo. Tem muita gente que está me mandando mensagem falando que já está fazendo efeito, que está colocando em prática as aulas anteriores e já tem conseguido ver diferença, conseguido ver resultados. Tem pessoas que estão se encontrando, se achando, se identificando, se descobrindo, né? Isso é maravilhoso. O pessoal que me agradeceu aí, eu que agradeço. Não tem coisa melhor do que a gente perceber que aquilo que a gente está fazendo efeito na vida de vocês, está produzindo resultado. Então, gente, presta atenção. Já está tudo escrito aqui porque eu já tinha feito essa aula antes e a gravação não deu certo, tá? Então, vai ser mais rápido porque eu não vou precisar ficar escrevendo. Mas vamos lá. Aqui eu tenho um diagrama a respeito do relacionamento desde o princípio até chegar nessa fase onde a gente está agora, tá? Então, a gente chama isso aqui de Vale da Desilusão. É o diagrama de um amigo meu que ele usa. E como é que funciona esse diagrama aqui? Funciona assim, ó. Aqui no namoro é o marco zero. Significa que você ainda não chegou ainda nessa fase, está longe de chegar nessa fase que a gente está passando hoje. No marco zero, você conhece a pessoa, você se apaixona e tal, e vocês começam a trilhar, vocês começam a criar um relacionamento. Né? Aqui tem muita luz e pouca sombra e o relacionamento vai crescendo e chega no dia D, que é o dia do casamento, né? Vocês se casam, lua de mel e o casamento é uma maravilha e continua seguindo em frente esse casamento até que chega um determinado momento onde esse casamento ele perde a ilusão. Por que ele perde a ilusão? Porque normalmente a gente vem com uma mentalidade de uma coisa que não é. Sabe, tipo, casamento, normalmente as pessoas elas vêm falar a respeito de eu preciso arranjar alguém para me fazer feliz, eu preciso de alguém para me fazer companhia, eu preciso de alguém para mim, sempre é para mim. E o casamento ele não tem muito a ver com isso. Principalmente nessa época onde a gente vive hoje, que essa sociedade tão hedonista, tão egoísta, o casamento cada dia mais ele tem perdido o significado, tem perdido o seu sentido original, tem perdido o seu propósito de ser, tá? É por isso que muita gente entra no casamento e fica perdido lá dentro, porque não tem nada a ver com o que ele achou. E muitas das vezes eu costumo dizer que as pessoas entram já falando assim, se não der certo eu me separo, eu me divorcio. Só que no casamento não existe essa alternativa. O relacionamento, o casamento, ele é uma mão de ida, ele não tem uma mão de volta. Tá? Então eu quero explicar para você como é que funciona essa questão aqui. Deixa eu só pegar um lápis aqui para a gente continuar o desenho. Não vai dar. Então como é que vai funcionar essa questão aqui? Ó? Você subiu no namoro, aí chegou no casamento. O casamento começou bacana, né? Você leva ainda num nível aqui. Vai reto, até que ele começa a decair, né? Por enquanto ele está indo bem, está mantendo, aí de repente ele começa a desilusão do casamento. Por quê? Porque a pessoa ela vem com a mentalidade nessa ilusão de que o casamento a pessoa vai fazer ela feliz, que o casamento a pessoa ela vai se sentir mais respeitada, porque agora é uma pessoa casada, agora ela vai criar família, e daí por aí. Só que o que acontece? Chega esse momento de desilusão e esse sonho ele começa a se desintegrar. E começa a cair. No meio desse caminho, no meio desse processo, é claro que esse casal eles tentam fazer alguma coisa, eles tentam procurar uma ajuda, se eles fazem parte de uma igreja, eles tentam procurar um conselheiro, um pastor para ajudar. Se eles são pessoas mais sociais, eles procuram um psicólogo, alguma psicoterapia na área. E só que o negócio vai descendo e chega no ponto que já não cabe mais. Chega no ponto onde a pessoa já não sabe mais o que fazer.
E o que acontece aqui? Aqui é o momento da virada, tá? Quando a pessoa entra nessa fase de desilusão, isso é promovido por causa de alguns gatilhos, tá? Esses gatilhos, deixa eu mostrar aqui para você. Esses gatilhos começam com gatilhos primários. Quais são os gatilhos primários? Um dos gatilhos que pega muito a respeito de casamento é a sexualidade. A vida sexual do casal, de repente começa a dar algum probleminha e tal, e aquilo vai levando e vai indo adiante, vai indo adiante. É aquela história que eu falo para você de varrer para debaixo do tapete. E cada vez o negócio vai ficando mais intenso e mais profundo. Outro gatilho primário é o dinheiro, questões financeiras. E talvez um gasta demais, o outro tenta segurar, ou um tem um projeto financeiro e o outro não tem projeto nenhum, a ideia dele é gastar tudo. E vira aquela bagunça, por causa da questão financeira. Outro problema que é muito recorrente, e esse é muito forte, é a questão da filiação. Quando os filhos começam a nascer. Quando nasce o primeiro filho, o casamento ele precisa de um novo contrato. Por que eu falo de um novo contrato? Porque a maneira como esse casal vivia anteriormente não vai mais bater com a maneira que ele vai viver agora. Éramos 2, agora somos 3. Entendeu? A partir do momento que vem uma nova pessoa para a família, e isso é para cada filho que vem acrescentando, existe uma nova rotina, existe uma nova dinâmica que precisa ser entendida. Agora é preciso que os dois agora eles observem que as coisas mudaram, não é mais do jeito que era antes. E o que acontece agora nessa dinâmica aqui? Muitas das vezes a esposa se perde e ela esquece que ela é esposa, agora ela se torna sua mãe. Às vezes o marido faz a mesma coisa, esquece que ele é marido e torna-se só pai. E então, tipo assim, tem essa dinâmica que eu não sei se você já percebeu, mas à medida que a gente vai desenvolvendo no relacionamento e no quesito família, nós vamos ganhando mais atribuições, mais responsabilidades. A princípio namora, não tem tanta responsabilidade assim, depois noiva, depois casa, já se torna um pouco mais responsável um pelo outro. E aparece o primeiro filho, aí agora tem uma responsabilidade, uma vida para você conduzir ela do nada, que ela não tem entendimento de nada, então você vai criar ela do zero. E depois vem outra vida, então agora tem a distinção entre 2 irmãos, 2 filhos que tem que ser tratados de uma maneira correta, com estímulos totalmente diferentes, que agem e pensam totalmente diferente, então são criações totalmente diferentes. Então se você parar para pensar, o relacionamento e a questão de família, ela vem para nos nutrir na questão de responsabilidade e maturidade, ao tempo que ela exige de nós que a cada momento, a cada mudança de estação, a gente venha a ser preparado para isso. Não adianta eu achar que eu vou casar e vou continuar sendo igual o menino que eu era quando eu namorava. Ou que agora que eu sou pai, eu vou continuar tendo a mesma vida que eu tinha quando era eu e minha esposa, que a gente era livre, fazia o que queria, chegava na hora que queria, entendeu? São estações totalmente diferentes e cada estação dessa vai exigindo mais maturidade, mais responsabilidade. É por isso que são gatilhos que facilmente atingem a vida do casal e promovem essa desilusão no relacionamento. Esses gatilhos primários, conforme eu falei aqui, se você parar para pensar, não tem problema nenhum. Não é uma coisa ruim. Sexo não é ruim, dinheiro não é ruim, filho mais ainda. Não tem nada de ruim aqui. São simplesmente coisas que, se mal resolvidas, elas acabam fazendo você tropeçar e vai virando uma bola de neve. Esses gatilhos primários, se você percebeu, são todas coisas íntimas. São coisas que estão ali dentro da rotina do casal, dentro de casa. São coisas que as outras pessoas de fora não vão saber. São coisas que só o casal está sabendo o que está acontecendo. Fora isso, tem os gatilhos secundários. O que são os gatilhos secundários? Gatilhos secundários falam de coisas externas, que também promovem, dessa mesma forma, gatilhos que vão te levar para a desilusão do relacionamento. Uma coisa muito recorrente, parentes, os pais do marido, os pais da esposa, às vezes o marido que ele não tem o cordão umbilical cortado, então ele tem uma dependência emocional ainda com relação à mãe. A esposa que abandona muitas das vezes a casa para ir cuidar da casa da mãe dela e fica mais tempo na mãe dela do que em casa, e esse tipo de coisa que vai minando o relacionamento, percebe? Percebe que não tem nada de ruim? Percebe que não tem nada de errado? Não tem nada de errado nisso.
Só que, à medida que essas coisas se tornam desordenadas, à medida que essas coisas se tornam corriqueiras, acaba por gerar um problema entre o relacionamento desses dois. Aqui tem a questão de parentes. A questão de saúde é uma outra questão que é externa e também pega muito na questão do relacionamento. Às vezes um dos dois tem algum problema de saúde e aquele momento onde as pessoas elas esquecem, né, da promessa que fizeram na saúde e na doença, é dessa hora que está falando. Mas é um problema que acontece demais. E um outro também, que são as más companhias, as más influências. Né? Depois que meu marido começou a andar com aquele povo lá, só vive fazendo isso. Depois que a minha esposa arranjou essas colegas dela, agora pronto, só pensa nisso. Entendeu? Então são gatilhos que devagarinho vão tirando a pessoa do eixo, vão tirando o relacionamento do eixo e vão minando vagarosamente. São coisas que são tão pequenininhas, joga debaixo do tapete, depois eu varro tudo, entende? Sabe, são coisas que nem compensa eu brigar por isso, não compensa nem eu... Então são coisas que elas vão minando o casamento e quando você vai ver, você está aqui, na desilusão, no vale da desilusão. Só que o que eu quero que você entenda é que esse vale de desilusão não é ruim. É claro que é um momento dolorido? É claro que é áspero, é claro que muitas das vezes não é o que você queria estar vivendo. Com certeza você não queria estar vivendo desse jeito que você está vivendo o seu relacionamento hoje. Mas aqui é um ponto culminante para que as coisas comecem a mudar, tá? Então o que vai acontecer? A partir do momento em que você identifica que você está nesse vale, que você está nessa situação de desilusão, você saiu, olha só a transição, você estava na ilusão, você entendeu que era uma ilusão e caiu na desilusão. Agora, a partir desse momento, você vai ter consciência do que realmente é o casamento e de como você tem que agir com ele. E é aqui que o negócio começa a tomar uma proporção diferenciada. Aqui você começa de novo, o gráfico começa a subir. E se parar para pensar, ele pode ir aqui numa situação muito mais alta do que estava anteriormente. Pode ser que você venha viver agora, e eu acredito que sim, um relacionamento acima da média, de uma tal forma que quando você achava que estava bom aqui, você não viu nada, porque agora é exponencial. Agora, quanto mais o tempo passa, melhor fica, digamos assim. Então, meu casamento sempre foi bom, o ano passado estava bom, mas esse ano está melhor ainda do que o ano passado. E eu tenho certeza que se a gente continuar caminhando nesse passo que a gente está, o ano que vem vai ser melhor. Então, isso é um resultado exponencial. Entendeu? É um resultado que você sabe que a garantia que você tem é que sempre vai melhorar. Tá, mas como que eu faço para que eu consiga atingir esse resultado saindo da desilusão e vindo agora para um relacionamento consciente, para um relacionamento com propósito? Como é que eu faço para fazer isso? A primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a pessoa ela saca, ela tem esse entendimento que ela chegou num momento de desilusão aqui, ela ainda não está consciente a respeito do que está acontecendo. O que passa na sua cabeça nesse exato momento? Eu não dou certo com meu marido, eu mandei ele embora, a gente não tem jeito, a gente é incompatível, eu vou arranjar outra pessoa e coisas desse tipo. Ou seja, a ideia que passa na cabeça é: a gente não dá certo, não funciona pra gente, a gente já tentou, a gente foi casado por tantos anos, a gente tentou várias vezes e não funcionou. Mas não adianta de nada se você está tentando da forma errada. O que as pessoas fazem para resolver essa questão? Elas fazem 3 coisas. A primeira coisa é a mais fácil de todas, é a mais infantil de todas, é o divórcio. Por que eu falo que é infantil? Porque é como se você estivesse fugindo de um problema, entendeu? Quando você é criança, você não tem como resolver a questão. Então a primeira coisa que você aprende a fazer na vida é fugir. É esconder para o seu pai não ver que você quebrou alguma coisa. A criança ela vai e quebra alguma coisa dentro da casa e ela sai de perto do lugar onde aconteceu, onde foi o ocorrido, para que ninguém venha a ver que é ela, como se tivesse uma outra criança para você culpar, né? Então isso não é resolver o problema. Na verdade, cara, tem um testemunho de uma mulher que faz muito sentido para mim e eu tenho certeza que vai fazer para você. Ela fala assim: se eu soubesse que o divórcio ele traria tanto prejuízo, eu
tinha investido mais no meu casamento. E essa é a grande verdade. Se você investir no seu casamento, cara, isso daqui é muito mais valioso do que você começar um relacionamento do zero com uma pessoa, com um problema novo. Quando você se dispõe a resolver um problema que você tem com uma pessoa que você já conhece, que é a pessoa com quem você se relacionou, com quem você enamorou com ela, desde lá do princípio do processo, ó, quando você já viveu tudo isso com essa pessoa, vocês têm uma história. Entende? Então é mais fácil de resolver esse problema do que você pegar um gráfico desse e começar tudo do zero agora com uma outra pessoa. É um problema diferente. Esse problema aqui já é conhecido. Esse aqui tá fácil de resolver. Porque vocês já estão meio caminho andado. Agora o outro você vai passar por todo esse processo de novo. E provavelmente vai cair nesse mesmo ciclo. A gente costuma dizer que a pessoa está na rotatória, ela não sai do lugar. Ela fica ali na rotatória, sempre fazendo a mesma coisa, sempre praticando os mesmos erros, sempre tentando resolver da mesma forma, e ela nunca vai para a autovia. Ela vive a vida ali naquela rotatória, como se fosse aquele ratinho correndo lá naquela rodinha dentro da gaiola, não sai do lugar. Entendeu? Então é necessário que você entenda que o divórcio, ele não é uma alternativa, tá? Isso aqui é um paliativo que, a princípio, parece resolver uma situação. Ah, não deu certo com ele, eu vou arranjar outra pessoa. Adivinha, os seus problemas vão junto com você, porque vocês não resolveram os problemas. Vocês não resolveram os problemas, vocês simplesmente deram as costas e fingiram que nada está acontecendo. Você vai com seus problemas para cá, eu vou com meus problemas para cá. Só que chega um determinado momento onde você casa e descasa, aí você fala assim, nossa, acho que homem nenhum presta. Né? Homem nenhum presta, eu já casei com o primeiro, né? Era um homem bom, casei com o segundo, também era um homem bom, só que tô casando com o terceiro e não tá dando certo, né? A pessoa ela fala, agora eu tô crendo que homem nenhum presta. Será que é homem nenhum que presta ou será que é eu que estou levando um problema lá do meu primeiro casamento que eu não consegui resolver até hoje? Será que é eu que estou trazendo uma dinâmica que não está ajudando meus relacionamentos, que não está fazendo meus relacionamentos prosperarem? Você está entendendo como é que funciona a questão? Eu preciso me resolver, não adianta eu achar que o problema está na outra pessoa. Qual que é a segunda alternativa que as pessoas procuram? O teatro. O que é o teatro? As pessoas vivem de máscara. Às vezes os dois vivem na mesma casa, às vezes dormem na mesma cama, só que eles já não são mais um casal. Eles já não são mais marido e mulher. Eles já não têm mais relação sexual. Às vezes eles nem se conversam mais dentro de casa. Eles vivem qualquer dinâmica, eles vivem qualquer função. Às vezes é uma função de irmãos, às vezes é uma função de amigos, às vezes é uma função de inimigos até, mas às vezes por conveniência, por os dois já falaram, eu não vou querer me relacionar com mais ninguém, então vamos ficar nós dois aqui mesmo, a gente já tem nossas coisas, tem nossas casas, a gente vai virar colega de quarto, digamos assim, né? Ou às vezes por causa que tem filho pequeno, fala, vamos criar nossos filhos, né, e tal, e deixa esse negócio pra lá. E as pessoas elas vão vivendo essa máscara. Chega na frente da família, esse aqui é meu marido, esse aqui é minha esposa, né? Tá tudo bem. Para quem não conhece o íntimo, tá tudo bem, né? Eles são casados e tal. Só que não são. Dentro de casa eles são pessoas totalmente desconhecidas. Então, terrível coisa é cair nessa situação. E uma coisa interessante, um dado interessante, é que percebe-se que os casais que têm mais de 30 anos viviam muito isso daqui. Só que hoje, os casamentos aí com até uns 20 anos mais ou menos, raramente isso acontece. Você percebe que é algo de uma cultura mais antiga. Hoje em dia as pessoas já não admitem mais isso. Poucas são as pessoas que têm aí menos de 20 anos de casado que admitem isso daqui. De ficar vivendo de aparência, digamos assim. Normalmente a pessoa já vamos divorciar e já resolve a questão, né? As pessoas elas fazem isso. Mas antigamente as pessoas elas prezavam mais por essa questão do que vão pensar, não vamos desestruturar nossa família, até pela questão do divórcio também, do tanto de perda que tem o divórcio, perde no nome, você perde na questão financeira, tem que vender tudo que vocês conquistaram, cara, é muita perda, fora a questão familiar, a problemática que vai gerar se você tem filhos pequenos, ou como que isso vai atrapalhar no psicológico deles, tudo isso, tá? Então, viver de máscara é um grande desperdício.
Eu conheço história de casais que tinham mais de 20 anos de casado e estavam de máscara já há muitos anos. E depois, o incrível de tudo é que é sempre do mesmo jeito. Depois que essas pessoas elas conseguem restaurar o seu casamento, que elas entendem, que elas descobrem que existe uma restauração, que existia uma restauração, mas até então elas não tinham consciência disso, elas falam, cara, se eu soubesse que dava para viver esse relacionamento que eu estou vivendo hoje antes, eu não tinha desperdiçado tanto tempo. E essa é uma verdade que todos acabam falando depois. Porque a pessoa ela vive nessa ilusão de que não existe uma restauração, que ela já tentou de tudo e que não deu certo. Então ela é obrigada ou a viver nessa máscara ou então a divorciar de uma vez. Nunca passa pela mente dela que é possível transformar o relacionamento e não só transformar. A ideia que eu trago para vocês não é de transformar o relacionamento, de voltar. Nós estamos cada um morando num lugar ou estamos brigados e agora vamos voltar a viver como casados. Não é disso que eu estou falando não, gente. Eu estou falando de casamentos prósperos. Eu estou falando de pessoas que dão certo e fazem o negócio ir para a lua, sabe? Se você achava que seu casamento era bom antes das brigas, eu estou falando de um casamento extraordinário. Eu estou falando de um casamento acima da média, não é casamento de digamos que estamos casados, não. Estou falando de gente que se ama de verdade e que gosta de estar junto. Só que nenhuma dessas duas é alternativa, tá? E eu apresento para vocês a reinvenção. A reinvenção é o que proporciona esse efeito aqui, ó. A reinvenção é colocar a coisa certa no lugar certo. Isso é reinventar, colocar a coisa certa no lugar certo. Entende? Quando você resolve reinventar, por que as pessoas elas não querem reinventar, Júnior? Porque reinventar é o processo mais difícil a curto prazo. O divórcio é o processo mais fácil a curto prazo. O teatro é o processo mais fácil, digamos assim. Eu não diria fácil, mas eu acho mais cômodo, né? A longo prazo. Agora, a reinvenção ela é o melhor processo a longo prazo, porque a curto prazo é trabalhoso. Entendeu? É trabalhoso porque é necessário você mexer com tudo. Você vai pegar a estrutura do relacionamento e fazer assim, ó. Vai dar uma sacudida. É igual está escrito lá em Hebreus, abalar tudo aquilo que é abalável e só vai permanecer aquilo que é inabalável. É exatamente isso daqui. É fazer uma reinvenção, é uma transformação, é tirar tudo aquilo que está no lugar errado e colocar no lugar certo, tirar aquilo que não faz parte ali daquele ambiente, colocar para fora. É você dar prioridade àquilo que tem prioridade. E quando a gente fala de casamento, cara, a gente está falando de muita prioridade. Sabe? A gente acabou de falar aqui a respeito do gatilho secundário dos parentes. Cara, lá em Gênesis, no capítulo 2, quando Deus ele dá o primeiro princípio de relacionamento, ele fala assim: e deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua esposa. Deixar fala de prioridade com relação à família. Quer dizer que agora a família matriz de onde eu saí já não voga mais sobre mim. A minha mãe já não tem mais autoridade de falar: filho, você não pode isso, você pode aquilo. Você está entendendo? Cara, isso aqui é muito forte. Quando você entende que a prioridade é a respeito do marido, que a prioridade é a respeito da esposa, você não perde tempo, você não sofre com a questão de quando nasce filho, por exemplo. Porque, conforme eu falei, às vezes nasce o filho e os dois ficam bobos, né? E aí todo mundo se vira pro filho e esquece do casamento. Só que se você entende esse princípio de prioridade, que eu chamo de hierarquia, você fala assim, pô, se o casamento veio primeiro, então primeiro honremos o casamento, né? O filho vem depois, a filiação vem depois. Então, da mesma forma que aquela família matriz, que foi de onde você veio, chegou um momento onde eles te liberaram para que você casasse, e agora você tem outra família onde você é a prioridade daquela casa, onde você é a autoridade máxima daquela casa.
Dessa mesma forma a gente tem que agir com os nossos filhos. Então quando a gente tem esses conceitos bem estabelecidos, a gente não sofre com essas questões. Tudo bem, Júnior, e aí? Como é que a gente proporciona essa reinvenção? Como que a gente faz isso? A primeira coisa que eu preciso falar antes disso, e eu comecei falando a respeito da questão da desilusão, é a gente entender que a crise é algo necessário, tá? Quando a gente chega nesse nível de desilusão, o que a gente percebe? A gente está vivendo uma crise. O que é uma crise, Júnior? Uma crise é uma necessidade de mudança. É uma situação na qual você não consegue mais viver daquele mesmo jeito. Entende? Se você parar para pensar, a nossa vida ela é feita de crises. O que é a crise? A crise é mais ou menos como se fosse a única forma que o universo achou de fazer a gente tirar o pé do chão. De fazer a gente andar, de fazer a gente assumir aquilo que a gente tem que assumir. As responsabilidades, a maturidade em si, entende? É como se a dor fosse a única coisa que nos movesse. Porque se depender de nós mesmos, do nosso comodismo, a gente fica do jeito que está. Só que tudo aquilo que foi criado para prosperar. Tudo aquilo que foi criado para se desenvolver. Percebe? O que acontece quando uma árvore frutífera ela não dá fruto? Você corta e joga ela fora. Por quê? Porque se você planta uma árvore frutífera, é para ela dar fruto, né? E eu falo isso porque eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre plantava vários pés de mamão no muro, né? Perto do muro, assim. E de vez em quando ela falava assim, esse pé de mamão é mamão macho. Eu falava, por quê? Ela falava, porque não dá fruta. Aí o que fazia? Cortava aquele pé de mamão e plantava um outro porque ela queria fruto. Para que eu quero um pé de mamão que ele não faz aquilo que ele foi feito para fazer? Você está entendendo? Então tudo aquilo que é natural, tudo aquilo que é criado foi feito para prosperar. Entendeu? Então a prosperidade ela é natural. Agora, não prosperar é resistência. Você está me entendendo? Então a crise é uma forma de fazer você mudar obrigatoriamente. É como se o universo estivesse te empurrando para que você venha viver melhor do que você está vivendo até agora. E a crise é assim, eu não estou suportando essa situação que eu estou vivendo. E agora, o que vai acontecer? Agora uma mudança vai acontecer. Se você parar para pensar a respeito de quando você estava no ventre da sua mãe, estava tudo lindo, era tudo perfeito, era tudo natural, era do jeito que tinha que ser. Só que chega um determinado momento onde aquele ventre ele se torna pequeno para você. Aquele espaço que era tão bom, que era tão confortável, já não é mais tão confortável. E agora, tanto para você quanto para a mãe que te carrega, a situação é uma crise, é uma situação desagradável, onde existe uma necessidade de uma disrupção. O que é disrupção? É quando você vai atravessar esse momento para começar a viver uma nova vida. Até então você era um bebê intrauterino. A partir do momento em que existe o Natal, o nascimento, essa criança agora ela vai ver o mundo, ela vai enxergar as pessoas que ele só ouvia a voz até então. A partir de agora ele vai se relacionar pessoalmente com a mãe, com as pessoas do âmbito familiar, entendeu? Aconteceu uma disrupção e agora é uma nova estação na vida dessa criança. A maneira como ele vivia, a maneira como ele se alimentava, a maneira como ele chamava a atenção da mamãe lá dentro do útero não funciona mais agora que ele está fora do útero, entendeu? É uma nova estação, é uma nova maneira de viver. Então não adianta eu estar nessa fase, nessa crise que você está vivendo hoje e você tentar ficar fazendo a mesma coisa que você fazia antes, porque é uma nova estação. Qual é a única garantia que a gente tem, Júnior? A única garantia que a gente tem é que depois da crise alguma coisa vai mudar. Ou na crise você morre nela, ou na crise você se transforma e sai melhor do que você estava antes. Você só tem duas opções depois de uma crise. Ou você se entrega os pontos e deixa a crise te arrebentar, ou então você resolve essa crise e sai melhor do que você estava. A crise só serve para isso. Se você parar para pensar a nível do povo hebreu, a Bíblia diz lá em Gênesis que lá em Êxodo, né, vai falar a respeito em Gênesis começa falando a respeito de José, que José levou o povo hebreu lá para os seus parentes, né, para morar no Egito, porque estava faltando comida na sua casa e tal. E estava tudo lindo, o faraó gostava de José e
Eles tinham tudo ali, cara. Eles tinham a criação, estava indo bem, a familiaridade, a popularidade, as pessoas gostavam deles porque José era da família deles e tal, estava tudo legal. Só que o que acontecia? Existia um propósito maior. Eles tinham herdado a terra de Abraão, a terra prometida. Só que eles não estavam a fim de ir para a terra prometida, de voltar para casa. Eles estavam a fim de continuar no Egito. Aí o que Deus faz? Deus endurece o coração do faraó para que através disso o faraó empurre eles para fora. Ou seja, o faraó empurre eles para que eles venham a viver o propósito. Entende? Você lembra de Pedro, quando Jesus falou que ele ia para Jerusalém, ali ele ia ser morto. Aí Pedro fala, nunca que a gente vai deixar alguém colocar a mão no Senhor, vão ter que passar por cima da nossa raça. Aí Jesus fala, para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas de Deus, né? E por um outro lado, quando Judas ele chega para condenar Jesus, para mostrar quem é Jesus para aquelas pessoas que vieram prendê-lo, Jesus vem e fala para ele, ô amigo, já chegou amigo, e chama Judas de amigo, quando Judas vem para beijá-lo, para traí-lo. O que significa isso? Significa que Jesus ele nos ensina a dar prioridade para aquilo que está nos empurrando para o propósito. Pedro queria abraçar ele e falar, não Jesus, vamos viver eternamente aqui na terra, nós somos amigão. Só que ele sabia que o propósito dele era morrer na cruz. Por um outro lado, Judas estava empurrando ele para o propósito. Então ele chama Judas de amigo. E quem estava se dando de amigo, que era Pedro, ele fala, para trás de mim, Satanás. Só para que você consiga entender aqui de uma forma simbólica como é que funciona essa crise, a dinâmica da nossa crise. Então, por que você precisa entender isso? Porque, cara, não é hora de sofrer, é hora de se mover. Quais são aí a maneira, qual que é a maneira que eu consigo modificar essa questão? A gente vai chamar de 3 As. Tudo isso aqui é coisa que eu já falei para vocês anteriormente, tá, gente? Eu estou explicando de uma forma mais didática agora. O que são os 3 As? O primeiro A é o amor próprio, o segundo é a autoimagem e o terceiro é a autorresponsabilidade. Eu vou definir para vocês cada um desses As, por quê? Porque eu tenho percebido que apesar de tudo que a gente já falou anteriormente, tem muita gente que está viajando na maionese e não está entendendo nada com relação a isso. Amor próprio não tem nada a ver com, já que o meu marido não me quer, eu vou pra balada. Amor próprio não é eu vou beber. Amor próprio não é eu vou sair com todo mundo e vou me divertir. Amor próprio não tem nada a ver com concupiscências da carne, com desejos incestuosos, com desejos de prazer imediato. Não tem nada a ver com isso. Amor próprio, ele fala a respeito de um tratamento e que muitas das vezes não vai te trazer um prazer imediato, mas que a longo prazo vai fazer efeito, vai fazer diferença na sua vida. Por exemplo, eu sempre falo para vocês, e isso é terapêutico, a gente precisa fazer, todo mundo precisa fazer, mas as pessoas que estão passando por algum problema emocional, mais ainda precisam estar fazendo algum tipo de exercício físico, principalmente de alta intensidade. Por quê? Porque você precisa liberar essas toxinas na questão do suor e tal, e você precisa usar isso como uma descarga para que você libere emocionalmente toda essa carga negativa que você está carregando. É por isso da necessidade de você estar fazendo alguma atividade física. Só que se você parar para pensar, atividade física não é uma coisa gostosa, né? Você não vai falar, ai, nossa, eu amo fazer atividade física. Uma coisa é você falar, não, eu gosto de fazer um esporte, né? Porque tem toda uma questão psicológica por trás. Agora, vamos pôr uma pessoa na academia fazendo exercício. Cara, tá doendo, tá suando, tá cansando. Então, tipo, em outras palavras, não tem muito prazer nessa questão. É claro que se a gente parte aí da questão da psique, a partir de 15 minutos, você começa a liberar hormônios ali que vão te dar prazer e tal. Mas, se a gente está falando a respeito de um prazer imediato, de uma questão de, por exemplo, se eu estou malhando é porque eu quero ver resultado. O resultado demora um pouco para acontecer, ele não acontece de um dia para o outro. Então é uma questão de longo prazo, de longo e médio prazo, né? Então o amor próprio ele não fala a respeito de você fazer aquilo que você quer fazer. Isso é infantilidade. Se você pensar que amor próprio é simplesmente fazer aquilo que é gostoso ao seu ver, isso não é amor próprio. Isso é infantilidade. Porque se você parar para pensar,
a gente vai viver de uma forma tipo homens das cavernas, tipo fazendo tudo aquilo que o meu id quer, tudo aquilo que eu gostaria de fazer. Ah, eu quero, eu vou e pego. Ah, eu quero, eu vou e faço. Cara, isso está totalmente errado. Isso não tem nada de amor próprio. Isso, na verdade, é uma desgovernança da sua parte, né? É uma falta de autocontrole. E o amor próprio é totalmente ao contrário, é autocontrole puro. Amor próprio é você entender que alguma coisa é gostosa. Por exemplo, o que é o amor próprio? Você come besteira. Quando você tem amor próprio, você se dedica a preparar uma refeição bem feita, uma refeição sadia, uma refeição saudável, para que aquilo faça bem para o seu corpo, ao contrário do outro que você comeria, que alguma coisa industrializada que não faria bem para o seu corpo. Isso é amor próprio. Você está entendendo? Então o amor próprio, ele para que você consiga entender, é mais ou menos igual quando você está criando uma criança. Pode ser que você, como pai, se você for um pai meio desmiolado, você queira fazer tudo aquilo que a criança quer. Você dê tudo aquilo que a criança te pede. Por quê? Ah, porque eu amo ele. Mas isso não é amar. Isso não é educar. Quem ama, põe o filho para dormir na hora de dormir. Quem ama, acorda o filho na hora de acordar. Quem ama, por mais que o filho queira ficar assistindo televisão até tarde, ele fala, é tantas horas por dia e já passou a sua cota hoje. Quem ama, põe o filho para estudar, por mais que ele vá resmungando. Então você percebe que amar não tem muito a ver com fazer aquilo que a pessoa quer que faça, com aquilo que ela gostaria de receber, entendeu? Então o amor próprio fala muito a respeito disso. Agora, vamos à questão aqui. A palavra de Deus, ela fala assim, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, cara, aqui existe um princípio a respeito de uma premissa que é assim, se o meu tanque de amor está vazio, como que eu amo o meu próximo? Com o que eu amo o meu próximo? O que eu tenho para oferecer para ele, afinal? Porque se nem eu estou sendo amado, como que eu posso oferecer alguma coisa para ele? Se eu não tenho nem para mim? Tá me entendendo? Então, isso fala a respeito de amor próprio. O que é a autoimagem, que é outra coisa que não tem nada a ver com o que as pessoas estão pensando aí? Eu falo porque eu tenho ouvido, tenho conversado muito com várias pessoas aí do grupo. O que é autoimagem? A autoimagem não é passar maquiagem, não é pintar o cabelo de vermelho. Ah, eu acabei de passar por um momento ruim, um divórcio, e eu estou cuidando da minha autoimagem. A autoimagem não é externo, é interno. A autoimagem fala da maneira como você enxerga, da maneira como você se enxerga. Tem pessoas que têm uma autoimagem negativa. Elas pensam que elas são os piores de todos, que tudo não dá certo para elas, as pessoas são melhores do que ela. Tem uma autoimagem negativa. Tem pessoas que já têm uma autoimagem totalmente errada a respeito de si mesmo, né? E essa é bem normal. As pessoas acham sempre que o problema é do outro, as pessoas acham que elas são incríveis e que a culpa do que está acontecendo é do outro. E daí por aí, né? Então a autoimagem é tipo assim, lá na palavra de Deus ela vai falar assim, por que você se preocupa com um cisco que tem no olho do seu próximo, sendo que tem uma viga dentro do seu olho? A autoimagem ela fala muito a respeito da crítica que a gente faz ao próximo, sem que a gente perceba que a gente também tem um monte de falha. Se eu falo para você, escreve aí para mim aí as falhas que você encontra no seu cônjuge. Cara, você começa a escrever ali, você fala, tem mais folha aí que não vai caber aqui não. Agora você fala, escreve agora 10 falhas em você. Aí você fala, nossa, pode ser 3? Que eu não estou lembrando de mais nenhuma. Então é muito difícil eu fazer uma autoanálise a respeito de mim mesmo. É muito difícil, porque como o nosso olho é virado para fora, eu só vejo os outros, eu não vejo a mim mesmo. É por isso que é necessário que eu tenha uma autoimagem coerente com aquilo que eu sou de verdade. É necessário que eu sempre esteja me analisando para que eu venha me conhecer. Às vezes eu acho que eu sou uma pessoa, nossa, eu sou um cara tão coerente, eu sou um cara tão educado, eu sou um cara que... Mano, aí você pergunta para a esposa e fala, nossa, pelo amor de Deus, cara agressivo, o cara é violento. Só que na mente dele, na cabeça dele, ele acha que não. Ele acha que ele é uma pessoa super concisa. Por isso que é necessário você fazer uma autoimagem. Peça para uma pessoa que te conhece, se você está com seu cônjuge, por exemplo, ou com sua mãe, com seu pai, uma pessoa que te conhece muito, fala para ele assim, me conta uma coisa a respeito de mim que eu não sei. Fala uma coisa que eu faço que eu faço sem saber que eu estou fazendo isso. Você vai descobrir coisas que você não imagina.
O terceiro A é a autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? A autorresponsabilidade é o contrário de transferência de responsabilidade. A autorresponsabilidade é o encarar a vida sabendo que tudo o que está acontecendo hoje é resultado do que eu plantei ontem. Entende? E o plantio, a colheita, ela é básica. Se eu plantei, eu vou colher. E se eu não plantei, eu não vou colher. É tipo assim, se eu plantei coisa boa, vai sair coisa boa. E se eu plantei coisa ruim, vai sair coisa ruim. E se eu não plantei nada, também não vou colher nada. Entende? Só que esse nada não é benefício. Não dá pra gente ficar na inércia, porque o tempo todo a gente está tomando alguma decisão. Essa questão da autorresponsabilidade fala muito a respeito do que eu vejo do outro. Porque se você parar para pensar, as maiores desculpas que a gente ouve, você está no grupo, aí você está vendo todo mundo falando lá um monte de coisa, é que a culpa não é dele. A culpa sempre é do outro. Sabe, o meu relacionamento não está dando certo por causa dele, ele não faz nada para melhorar, ele é isso, ele é aquilo, ele isso, ele é aquilo, ele isso, ele é aquilo, e você nada. Entende? Enquanto você não tomar a rédea da sua vida, não assumir a responsabilidade pela sua felicidade, pela sua satisfação, você vai ficar presa na mão dos outros. Quando você fala que o seu relacionamento depende do seu cônjuge para funcionar, se ele não me ajudar é 50%, 50%. Se não ajudar, não vai funcionar. Se você pensa dessa forma, adivinha, não vai funcionar. Porque se ele não está incomodado, ele não vai fazer nada. Entendeu? Eu tenho o costume de dizer o incomodado que se transforme. Porque normalmente sempre tem um que está entendido, que está querendo fazer a diferença, e tem o outro que não está. Às vezes tem dois que sabem que está ruim, mas um quer melhorar e o outro quer deixar do jeito que está. Relacionamento sempre é assim. Sempre existe um diferencial a respeito das pessoas que compõem esse relacionamento. Nunca os dois são iguais. E esse que é o grande problemática. Se você for ficar dependendo de você ter um relacionamento realizável, um relacionamento maravilhoso, só que para isso você depender do seu cônjuge, está perdido. A autorresponsabilidade fala exatamente disso. E esse negócio não é algo de agora. Se você parar para pensar, o primeiro casal que aparece na Bíblia, eles cometeram esse erro. Quando Deus ele chega no jardim e fala, Adão, por que você comeu a fruta? Adão fala, Deus, a culpa foi da mulher que o Senhor me deu. Entendeu? Transferência de responsabilidade. Ao invés dele assumir a responsabilidade e como homem, porque Deus é assim que Deus o via. Porque quando Deus ele entra no jardim, ele não entra procurando a Eva que comeu e deu para o marido. Ele entra procurando Adão, porque Adão era o responsável pela família. Adão era a autoridade da casa. E ele pergunta e ele joga nas mãos de Deus. Como se isso eximisse ele da responsabilidade. E o fato que comprova que isso não eximiu ele da responsabilidade é que ele foi castigado da mesma forma que a Eva e que a serpente. Entendeu? Sobrou para todo mundo. Porque todo mundo estava envolvido na história. E mais uma vez eu caio naquela situação que eu sempre falo para vocês. É culpa do meu marido, é culpa da minha esposa. No casamento não tem culpado e inocente, gente. No casamento tem cúmplices. Tudo que vocês fazem, seja para ônus ou seja bônus, é culpa dos dois. Os dois são participantes. Se o negócio está dando errado, a culpa é dos dois. E se está dando certo, a culpa é dos dois também. Entende? Então a autorresponsabilidade fala a respeito de eu fazer o negócio dar certo. De eu ser responsável pela minha própria vida. E através disso, eu consigo mudar aquilo que está acontecendo ao meu redor. A questão da autoimagem aqui que eu falei e esqueci de falar. A autoimagem, conforme eu falei, ela é interna. E quando eu mudo por dentro, quando eu mudo o meu interno, as coisas no externo se transformam. Porque cada pessoa tem uma maneira própria de enxergar o mundo. Isso não é uma coisa totalmente minha. Isso vem do ambiente onde eu fui criado, isso vem do tipo de pai que eu tive, do tipo de relacionamento que eu tive com os meus pais, com a minha família. Tudo vai influenciar a maneira como eu enxergo o mundo, entende? Do que eu tenho me alimentado, tudo isso vai influenciar a maneira que eu enxergo o mundo. Agora, a partir do momento em que eu tenho conscientização, que eu tenho uma consciência a respeito disso, e agora eu posso fazer as coisas de uma forma intencional,
eu começo a enxergar as coisas pelo lado de fora a partir daquilo que tem dentro de mim. É o que eu falo toda hora para vocês. O seu relacionamento espelha o seu estado emocional. É por isso que eu falo, não vai procurar restauração de casamento enquanto você está aí caindo pelas tabelas. Se você não está conseguindo nem restaurar o seu próprio estado emocional, a sua própria situação, você não vai dar conta de restaurar seu casamento. Você vai chegar na frente dele, vai jogar tudo pro ar, você ou dela, e vai ficar pior do que estava, porque o seu estado emocional não está bom. Então é necessário que eu conserte a minha autoimagem, é necessário que eu me veja sóbrio, é necessário que, se eu precisar me perdoar, que eu me perdoe, e é necessário que eu peça perdão se for preciso, tá? Isso é o básico, isso é o pezinho lá embaixo. Se eu não fizer isso, não tem como partir do marco zero, tá? Eu não vou sair do lugar se eu não partir desses primeiros princípios. Autorresponsabilidade agora. Voltando para a autorresponsabilidade. Quando você fica falando que a situação depende da outra pessoa, além de você estar colocando nas mãos dela a sua felicidade e o controle da sua vida, você está procrastinando. Isso é só uma desculpa. E eu vou te contar um segredo. Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Tá? Quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Então para de dar desculpa e resolva essa questão. Para de dar desculpa e começa a praticar essas coisas. O que acontece quando os 3 As eles começam a se alinhar? Você percebeu que os 3 As são todos a respeito de você? Não tem nada aqui a respeito do seu cônjuge. Não tem nada a respeito da família do seu cônjuge, da mãe dele que atrapalha o casamento. É tudo a respeito de você. Então, eu acho que já deu para entender que a restauração do seu casamento parte de você. Não parte do seu cônjuge. Não parte da família dele. Não parte dos irmãos da igreja. Não parte... Você está entendendo? Que é você quem tem que colocar a mão na massa? Então, a partir do momento em que esses 3 As eles começam a se alinhar, acontece a intraconexão. O que é a intraconexão? É eu comigo mesmo. Entendeu? É eu me conectando comigo mesmo. E o que vai gerar através disso aqui? A partir do momento em que eu começo a me conhecer, que eu começo a me entender, a perceber como que eu funciono, a minha comunicação ela é restaurada. A maneira como eu falo com o outro, a maneira como eu interpreto aquilo que o outro está falando, ela é restaurada. Porque normalmente quando a gente não vive isso daqui, quando isso daqui é totalmente emocional, a minha comunicação é baseada em egoísmo. A minha relação sempre é baseada em egoísmo. A relação ela é uma via de mão dupla, né? Então eu recebo e entrego também. A partir do momento em que esse fluxo ele é interrompido, ou eu só entrego e não recebo, ou então eu só recebo e não entrego, esse casamento ele vai ser rompido. Essa relação ela vai ser rompida. Tanto para mais quanto para menos. Esse fluxo ele sempre tem que estar equalizado. Entendeu? É por isso que a comunicação ela tem que ser correta. Porque quando os dois eles não conseguem se entender, e eu preciso me entender para que eu possa entender o outro, entendeu? Eu preciso ter um quê comigo mesmo para que depois eu consiga entender o outro. Porque é necessário que eu perceba que o outro não sou eu. Uma das maiores dificuldades que as pessoas elas têm é de perceber que o outro não é ela. Ah, mas eu não faria desse jeito. Você não faria, mas ele é outra pessoa. É por isso que ele está fazendo de um jeito diferente de você. E você casou com ele justamente por isso, porque ele faz as coisas diferentes de você e você achava isso incrível quando vocês começaram. Entendeu? Já não bastasse a questão de ser homem e mulher, que são 2 seres totalmente diferentes, tem a questão da energia masculina e da energia feminina, que cada um tem que se colocar no seu lugar dentro da casa, tá? E dessa forma você consegue alinhar essa comunicação, você consegue entender o que a pessoa está falando, porque a comunicação não é simplesmente expressa através da língua portuguesa, a comunicação ela é expressa muito mais através de atos do que de palavras, tá bom? Então eu preciso discernir algumas coisas, não é nem interpretar, eu preciso discernir muitas das vezes o que está sendo falado. Só que para isso eu tenho que primeiro me entender, eu tenho que primeiro estar em paz comigo. Quando a gente alinha tudo isso daqui, quando isso daqui começa a funcionar, a primeira coisa que a gente começa a perceber é isso daqui, ó.
a gente percebe que o propósito de tudo, no fim das contas, é servir. Quando o seu casamento ele começa a funcionar, você começa a perceber que o propósito, que o que fez o seu casamento andar, é que o combustível dele é o serviço. Eu não estou falando de linguagem de amor, eu estou falando de servir a qualquer custo. Eu já falei a respeito disso. E o que é servir? Servir é igual a dona de casa que faz comida para todo mundo, depois lava a louça para todo mundo, depois arruma a casa. Também. Mas quando se trata de relacionamento, vai muito além disso, tá? Esse serviço da dona de casa é uma linguagem de amor, tá? Já é outra coisa. Mas também é um servir. Esse servir que eu falo aqui é o que a gente chama de inteligência espiritual. Por quê? Porque ele fala a respeito da hierarquia que tem dentro de uma casa. A hierarquia do casamento, ela não é uma hierarquia capitalista. Ela é uma hierarquia que vem do reino. Entende? O casamento ele é uma instituição divina. Então, os princípios que regem o casamento são princípios divinos. São princípios do reino, não são princípios da terra. É por isso que as pessoas elas vivem batendo cabeça. As pessoas achavam que eu vou casar para ser feliz, eu vou casar para ter uma pessoa para mim, eu vou casar porque eu sou muito carente, eu preciso de alguém. Cara, as pessoas deviam ter te contado que o casamento era a respeito de servir, não é a respeito de você ter alguém ou de ter alguém para te fazer feliz. O casamento é a respeito de servir alguém. Como é que funciona essa hierarquia do reino? O reino é todo de ponta cabeça. No reino, o maior serve o menor. No reino, os últimos serão os primeiros. Entendeu? No reino, Jesus lava o pé dos seus discípulos. Entende? Então, o reino ele é todo de ponta cabeça. É totalmente ao contrário da hierarquia que a gente conhece. A hierarquia que a gente conhece capitalista é uma hierarquia na vertical, né? Onde o menor serve o maior. A hierarquia do reino é uma hierarquia na horizontal, onde o maior serve o menor. Entendeu? Quem que é o maior da casa? O maior da casa é o pai. O pai, ele é a autoridade da casa. Em hebraico, Abba significa isso, autoridade da casa. O pai, ele serve a todos. Quem que é o menor da casa? O menor da casa é o filho. Você já viu quando uma criança nasce? O desespero que vira essa família? Todo mundo, tudo converge para aquela criança, é tudo a respeito dela, sabe? As pessoas bagunçam a casa inteira porque é tudo a respeito daquela criança. Então tá todo mundo servindo aquele que não tem nada para oferecer, em outras palavras, porque ele é o menor. Então você percebe que é uma hierarquia na horizontal, porque apesar do pai ser o maior da casa, ele serve a todos. É como se você visse um pai, ele abraçando a família assim, sabe? Igual Jesus fala lá a respeito da profecia de Jerusalém, se você fizesse igual a galinha que coloca os pintinhos debaixo das suas asas, é a mesma coisa. O pai, ele tem essa competência de, ao mesmo tempo que ele é o maior, olha só, se você parar para pensar numa hierarquia aí monárquica, o rei é o maior, né? Só que o rei ele tem que ser preservado a qualquer custo. Então vai morrer todos os soldados, mas o rei tem que permanecer vivo. Agora na casa, o pai é o maior, só que ele dá a vida por todos. Entende? Então tudo isso está baseado lá em Efésios 5, tá? Para você que não tem ideia do que eu estou falando, depois você lê lá em Efésios 5, que fala a respeito do como que o casamento funciona e a exemplificação. O casamento ele é um simbolismo do Evangelho. Se você quer entender o Evangelho, é só você olhar para um casamento que funciona, tá? O casamento que funciona é o símbolo do Evangelho. O esposo dá a vida pela sua esposa, assim como Cristo deu a vida pela sua igreja. Tá bom? Então isso é inteligência espiritual. Por que é inteligência espiritual? Porque não é um servir de serviço. Aqui é um servir de eu analisar como Cristo servia para que eu possa fazer da mesma forma. Porque você, às vezes, se eu falar de servir, pela mentalidade que você tem, você vai pensar a respeito de uma pessoa que, digamos assim, é uma pessoa que todo mundo vai passar por cima dela, que ela está se fazendo de besta, nossa, você vai ficar servindo todo mundo, você vai ser o bobão da história, e não tem nada a ver com isso. Por isso que eu falo que a gente tem que analisar a vida de Cristo, para que a gente consiga entender como é que funciona o serviço. Porque Jesus, ele era o cordeiro, mas ele também era o leão. Isso aqui é a exemplificação
da energia masculina e da energia feminina. Como energia masculina a gente tem o leão, como energia feminina a gente tem o cordeiro. Quando eu falo de energia masculina e feminina, eu espero que vocês já entendam que eu não estou falando a respeito de gênero nem de sexo. Eu estou falando a respeito de situações na qual nós estamos colocados. Tem determinados lugares onde a gente precisa usar mais a nossa energia feminina e tem lugares onde a gente tem que usar mais a nossa energia masculina. Num ambiente de trabalho competitivo, a gente está falando de uma energia masculina. No ambiente de educacional, de criação de filhos, de relacionamento, a gente está falando de uma energia feminina. Eu estou cuidando de vocês aqui hoje, então isso aqui é uma energia feminina. Eu estou tratando de vocês, tentando ser o mais minucioso possível para que vocês consigam entender. Quando vocês não entendem, eu fico bravo e eu cobro de vocês. O que é isso? Isso é uma energia masculina. Então, a gente tem que conseguir dosar essas coisas e o marido e a mulher têm que saber dosar essas coisas. Tenho pegado bastante caso de vocês aí a respeito dessa questão também. Voltando ao que eu estava falando a respeito da inteligência espiritual. Jesus, apesar dele servir as pessoas, você percebe que ele não era tido de bobo. Muito pelo contrário. Jesus ele era uma pessoa que as pessoas tinham medo dele. As autoridades morriam de medo do que ele era capaz de fazer. A política e a religião pregaram ele porque tinham medo do que ele podia fazer. Então ele não era tido como bobo, como um coitadinho. Apesar dele servir, ele sabia se impor na sua energia masculina quando era necessário, e quando era necessário que ele pegasse ali uma pessoa que estava desamparada pela sociedade, ele tratava aquela pessoa ali, confortando ela na sua energia feminina. Tá bom? Então isso é inteligência espiritual. Por isso que é necessário que a gente olhe para aquele que é o mestre, para aquele que foi o sumo de tudo isso que a gente está falando aqui. Ele é a pessoa perfeita para que você possa basear a questão de servir. Quando a gente fala de amar, também não tem uma outra possibilidade, cara. Quando se trata de amar, eu sempre costumo falar que o amor nunca disse eu te amo. Por quê? Porque na época que nós vivemos, na época da literatura, né, do romancismo, amar, ele não me ama mais, ele diz que não me ama mais. Ué, ele precisa falar? Se vocês não estão se relacionando, é claro que não ama mais. O amor não é palavra. O amor não é uma frase, eu te amo. Isso não, isso é clichê. O amor ele é demonstrado através de atos. Por isso que eu falo que o amor ele nunca disse eu te amo. Porque se você parar para pensar, você não vai ver Jesus falando assim, meus filhos, eu amo vocês, viu? Mas ele demonstrou, entregando a sua vida e vivendo uma vida devota a esse propósito. Entende? Então a demonstração dele vale muito mais do que se ele tivesse falado e tivesse vivido uma vida normal como qualquer outra pessoa vive. Então o amor ele não é falado. O amor ele não é sentido. O amor ele é executado. Entendeu? Por mais que às vezes você fale, eu não sinto aquela paixão, aquela loucura. A partir do momento em que você começa a demonstrar, você começa a trazer atos de amor para esse relacionamento, aquele negócio começa a acontecer dentro de você. Não tem como. A palavra de Deus diz, amai-vos uns aos outros, assim como Cristo vos amou. Tipo, isso é uma obrigação, isso é uma ordem. Então como que eu consigo amar uma pessoa? Executando atos de amor para ela, tá? Uma das coisas que é uma grande mentira na questão de relacionamento é fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você. Não faça aquilo que você gostaria que fizessem para você. Por quê? Porque você é uma pessoa e seu cônjuge é outra pessoa, tá? Você precisa interpretar a maneira que ele te ama. Você precisa interpretar a maneira que ele recebe amor. E você precisa ensiná-lo a te amar. Porque você ama de um jeito e ele ama de uma forma totalmente diferente. Agora eu estou falando de linguagens de amor. Tá? Você precisa amar a pessoa do jeito que ela gosta de ser amada. E você precisa ensiná-la a te amar do jeito que você gosta de ser amado também. Tá entendendo? Então não é a respeito de eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Porque aquilo que eu gostaria que fizessem para mim é a minha linguagem de amor. É a maneira como eu entendo o amor. Mas não é a maneira que ele entende amor. Entendeu? Talvez se a minha esposa me fizer um serviço, eu vou me sentir agradado. Mas se eu fizer um serviço para ela, ela vai falar, legal, né? Mas, tipo, em outras palavras, não era isso que eu estava esperando. Você está entendendo? Aqui entra a questão da lei do 80-20. O que é o 80-20? 80-20 fala a respeito da teoria de Pareto, que fala que 80% dos seus resultados vem de 20% do seu esforço.
Então, quando você consegue acertar esses 20%, você trabalha muito menos e tem muito mais eficácia. Quando eu identifico qual que é a linguagem que toca o meu cônjuge, então eu não preciso ficar me matando de fazendo 1001 coisas que para mim talvez funcionaria e para ele não funciona. Sabe quando você se mata de fazer a coisa e a pessoa tipo não fez muito efeito? Aí você fala, nossa, olha que pessoa ingrata, nossa, eu adoraria que tivessem feito isso pra mim. E ninguém nunca fez isso pra mim. E quando eu fiz pra ela, ela nem ligou. Por quê? Porque você está tratando ela como se ela fosse você. Entende? Então cada um é cada um. O que você tem que se esforçar é entender como ela ama. O que ela gosta? Ela gosta de presente? Ela gosta de palavras? Ela gosta de ser afirmada? Ela gosta de ter um tempo de qualidade? Sabe, de um tempo de olho no olho, só vocês dois? Ele gosta de que você faça alguma coisa com ele, ou para ele, ou junto com ele. Entende? Você tem que identificar o que mais essa pessoa ela cobra de você. Aquilo que mais a pessoa cobra de você é a maneira como ela gosta de ser amada. É simples assim. Gente, o tempo estourou aqui, tá? Eu queria ser mais rápido, mas se você conseguir guardar de tudo isso que eu falei aqui alguma coisa, guarde isso daqui, ó, tá? Isso aqui é o que mais importa, mas é necessário passar por todo esse processo. Isso aqui tudo é só uma demonstração para que você consiga entender de uma forma didática, mas o que realmente está valendo é isso, você entender como que você precisa se preparar. Isso aqui é a preparação para que você venha a ter um relacionamento transformado. A gente não quer ter um relacionamento de qualquer jeito, a gente quer um relacionamento acima da média. E, gente, sai da desculpa, tá? Sai da passividade, vamos começar a colocar a mão na massa. Não adianta você achar que eu vou passar o pozinho mágico e que isso aqui não vai existir, que não vai ter esforço, que não vai ter que colocar a mão na massa. Se você quiser, vai ter que colocar a mão na massa. E começa por aqui, tá? Essa é a base, esse é o fundamento, ok? Então, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês e fiquem com Deus.